Boa tarde, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar um pouquinho sobre a previsão do tempo aqui para a nossa região sudeste, principalmente para a região sudeste, uma vez que eu moro na cidade do Rio de Janeiro e acho que é do conhecimento, se não de todos, mas pelo menos da maioria, que aqui no verão normalmente costuma fazer muito calor. Então, dentro desse contexto, eu irei falar sobre a previsão do tempo para a nossa região sudeste, mas também abordarei a previsão do tempo em outras regiões. Como eu disse, vou dar mais ênfase à região sudeste. Moçada, havendo qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, é uma aula que eu estou utilizando aqui, imagens da internet, onde, através do Instituto Nacional de Meteorologia, e de acordo com as imagens do satélite GOES, é possível perceber como estão as condições de tempo nesse exato momento no território brasileiro. Lembrando que, reparem aqui o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está praticamente sem nuvens, muito pouca nuvem no céu. Dia muito quente, a temperatura máxima prevista hoje para o Rio de Janeiro em torno de 37 graus, com sensação térmica acima dos 45. E as condições de tempo também, em boa parte do estado de Minas Gerais, são boas, excetuando-se alguns pontos aqui do sul de Minas e Triângulo Mineiro, onde é possível ver núcleos de convecção em desenvolvimento. E também percebe-se com clareza que boa parte do Espírito Santo encontra-se com boas condições de tempo, assim como o norte e o vale do Rio Paraíba do Sul, lá em São Paulo. Então, a previsão para os próximos dias é de muito calor aqui na nossa região, uma vez que o sistema de circulação atmosférica tem impulsionado, de certa forma, ventos oceânicos para dentro do continente. E reparem pelo deslocamento das nuvens que essas nuvens estão caminhando aqui no sentido oposto àquelas nuvens que formam o corredor de umidade que vem da Amazônia, que a gente chama de rios voadores ou rios aéreos, que normalmente influenciam o tempo nessa época do ano, ou seja, durante os meses de verão, sendo um dos fatores, inclusive, responsáveis pela formação da zona de convergência do Atlântico Sul. Nós tivemos, a partir de novembro, muita instabilidade na região sudeste, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Norte Fluminense. Aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, apesar de ter chovido, nós não tivemos tantos transtornos como em outras áreas aqui da região sudeste, até mesmo porque a zona de convergência do Atlântico Sul, ela atuou mais em Minas Gerais e no Espírito Santo, e o Rio de Janeiro, de certa forma, ficou sob uma influência menor, excetuando-se o norte e noroeste fluminense, que foi castigado por fortes chuvas. Nem mesmo a região serrana do Rio de Janeiro ainda registrou chuvas tão fortes como normalmente registra nessa época do ano, aquelas chuvas que causam muitos transtornos. Claro que, em função da sequência de dias chuvosos, nós tivemos quedas de barreira, tivemos aumento dos níveis dos rios,
Mas aqui na nossa região serrana, excetuando-se algumas áreas, até que o verão ainda está sendo, de certa forma, benevolente, apesar da ocorrência de chuvas. Essas chuvas até então não causaram tantos transtornos como em anos anteriores. Então, está se formando um bolsão de ar quente sobre a nossa região sudeste, principalmente aqui nesse eixo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e norte de São Paulo. E na medida em que esse bolsão de ar quente ele se forma, ele acaba por inibir a formação de nuvens de chuva e também bloquear as frentes frias que vêm do sul e até mesmo, de certa forma, bloquear o corredor de umidade procedente da Amazônia. Então, a previsão para os próximos dias, principalmente aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, de dias ensolarados, muito quentes, com sensação térmica acima de 40 graus e muito pouca possibilidade de chuva. Pode chover de repente, aquela chuva de caráter local, passageira, principalmente nas vertentes da Serra do Mar voltadas para o Oceano Atlântico, aí em função da barreira orográfica, ou seja, aquela chuva de relevo que se forma quando uma barreira orográfica impede a passagem da umidade, forçando a subida do vento úmido, e dessa forma esse vento úmido se resfria, o vapor d'água se condensa, se formando nuvens que acabam, ao atingir o ponto de saturação, causando chuvas. Então eu chamo a atenção de vocês que as condições de tempo lá em São Paulo, principalmente no sul de São Paulo, norte e oeste de São Paulo, nesse exato momento, em vários municípios, temos a ocorrência de chuvas fortes. O mesmo acontecendo em alguns pontos do estado do Paraná, inclusive ali nas imediações da região metropolitana de Curitiba. E repare que no Mato Grosso do Sul, também em Goiás, principalmente no sul de Goiás, nós temos a formação de núcleos de convecção, criando as condições necessárias para a ocorrência daquelas chuvas de verão. O tempo ele está mais carregado aqui no nordeste do Mato Grosso, no sul e na porção central do estado do Amazonas, também em Rondônia, também no Amapá, no sul do Pará. E vocês reparem uma coisa, nós temos aqui, instabilidade atmosférica muito ativa no norte da Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Piauí, a parte oriental do Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. Então a previsão para as próximas horas nesses estados é de muita chuva. Ontem já choveu bastante nesses estados, até mesmo porque essa é a época mesmo. O mês de janeiro ele marca o início da quadra chuvosa lá no Nordeste. A quadra chuvosa é um período de maior incidência de chuvas que ocorre dos meses de janeiro a abril. Então é o período, a época do ano em que o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco registram maior incidência de chuvas. Isso se deve não só à proximidade da zona de convergência intertropical, repare que ela está atuando nesse exato momento no sul da Amazônia, no norte do centro-oeste, em boa parte do nordeste setentrional. Repare aqui as instabilidades atmosféricas, razão pela qual, enquanto permanecer essa situação atmosférica na região, nós teremos muita chuva. Então, o inverno, que é esse período chuvoso, que o nordestino também chama de quadra chuvosa, na verdade não tem nada a ver com a estação astronômica. Você não pode confundir a estação astronômica, que é verão, com a estação que eles chamam de inverno, que é o período chuvoso. Então, tanto no norte como no nordeste, o período mais chuvoso é chamado de inverno, e o período menos chuvoso, no caso do nordeste, o período seco, é chamado de verão. Mas cuidado que não há uma coincidência com as estações climáticas. Então eu quero mostrar a vocês também uma outra situação que também contribui para isso. Vamos ver como é que está aqui a temperatura da água do mar
tá? Esperando aqui abrir. Aqui nós temos a imagem da Apollo 11. Quanto mais vermelha for a tonalidade, mais quente é a água do mar. Repare que o litoral brasileiro, nesse exato momento, está sendo banhado por águas predominantemente mornas. Então, a elevação da temperatura da água do mar é comum nessa época do ano no Atlântico Sul, porque é o período de verão. E como quase todo o território brasileiro se encontra na zona intertropical, as áreas oceânicas banhadas pelo Oceano Atlântico nessa época do ano normalmente registram temperaturas mais altas, sobretudo aqui no litoral oriental do Nordeste e no litoral setentrional do Brasil. Então, quanto mais escuro for o azul, mais fria a água, e o branco aqui, tanto no norte, mas aqui não aparece no sul, porque está coberto, mas aqui embaixo nós temos o branco também circundando a Antártida. Deixa eu ver se eu desço aqui um pouco. Não, não desce. A imagem aqui está toda... desceu. Então aqui vocês podem ver o branco circundando a Antártida, que é o gelo. Então pode ver que o gelo está espedaçado, é a época do ano em que as banquisas elas vão se dissolvendo, então em alguns momentos essas banquisas se dissolvem totalmente no litoral. Então o que se pode perceber é que a maior concentração de gelo está aqui no mar de Weddell, lá na Antártida, onde aqui nós temos a península da Antártida. É aqui que se encontra nesse exato momento a maior concentração de gelo. Então percebe-se que o gelo que se encontra no entorno da Antártida, ele derreteu quase que por completamente. E como o hemisfério norte está na época do inverno, né? Então aqui você vai perceber que as águas estão mais frias, até mesmo porque é o período mais frio do ano. Então, aqui no mar Mediterrâneo nós temos um ponto de águas um pouco mais aquecidas, até fora do padrão para o mês de janeiro. Normalmente toda a água aqui do Mediterrâneo está com a cor azul. Mas esse ano o inverno em alguns pontos da Europa está atípico, né? Inclusive com temperaturas bem acima da média. Então eu mostrei isso aqui por curiosidade para vocês. Vamos voltar aqui. Agora vou mostrar uma outra imagem. Essa aqui é uma imagem do clima-tempo, onde você pode perceber a circulação dos ventos e também a pressão atmosférica. Então nós temos aqui 1020 milibares, que é uma pressão atmosférica que a gente pode considerar alta, não tão alta, mais alta. E em função disso, né, nós temos aqui a circulação do vento vindo do Atlântico para o continente. Então percebe-se aqui com clareza que existe um bloqueio atmosférico já formado sobre a região sudeste e parte do nordeste, que vai garantir boas condições de tempo nos próximos dias, inclusive com a possibilidade até da temperatura chegar à casa dos 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Eu falo 40 graus não a nível de sensação térmica, com sensação térmica acima dos 50 graus, que não é nada incomum para o Rio de Janeiro nessa época do ano. Então, o Rio de Janeiro, podemos assim dizer que o verão começou de fato agora, na semana passada, a partir de quarta, quinta-feira, que começou a esquentar, e esse final de semana já fez muito calor. E hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro, está muito quente. Eu estou gravando essa aula com um aparelho de ar-condicionado desligado para que o barulho não interfira na oratória, com o ventilador desligado pelo mesmo motivo. Rapaz, eu estou parecendo frango em assadeira, estou assando aqui. E vamos mostrar aqui para vocês uma outra imagem. E essa imagem é do radar meteorológico da Weather Channel, né, que também é um instituto norte-americano que faz previsão do tempo. Quanto mais avermelhada for a cor, mais forte é o núcleo de chuva. Então vocês podem perceber que nesse exato momento, né, nós temos apenas alguns núcleos de chuva no sul de Minas Gerais, um pouquinho lá no norte do Espírito Santo, aqui um corredor no sul de São Paulo e norte de São Paulo. Repare, um núcleo de chuva bem forte
ali pegando a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Nós temos também núcleos fortes de chuva no Mato Grosso, Rondônia, no Acre, no Amazonas, enfim. E repare que aqui no Nordeste, na parte setentrional do Nordeste, pegando Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, né, nós temos núcleos de chuva, porém no Rio Grande do Norte e Paraíba, esses núcleos de chuva nesse momento ainda não estão tão intensificados. É claro que a partir do momento em que a tarde avance, é o período em que esses núcleos de chuva se fortalecem nessa época do ano, então nós teremos chuvas mais pesadas também no Nordeste setentrional. Então o que eu chamo a atenção de vocês é que nesse ponto aqui, pegando uma parte considerável da região Sudeste, praticamente não há núcleos de chuva nenhum. Então, essa condição de tempo ela deve prevalecer nos próximos dias, quando então teremos dias muito quentes, queda da umidade do ar. Aliás, a umidade do ar caiu bastante no Rio de Janeiro de ontem para hoje. Então, essa sensação de calor acaba aumentando ainda mais. E eu estou aqui penando para gravar esse vídeo para vocês. Então, através de alguns sites, algumas imagens, inclusive uma pessoa que tenha algum conhecimento em geografia e climatologia, ela consegue fazer a previsão do tempo. E, normalmente meu índice de acerto é muito grande, né? E muitas pessoas até me procuram para dar a previsão do tempo, pessoas que promovem evento ao ar livre. Eu tinha um amigo que era dono de uma equipe de sonho e fazia muito show, né? Grandes shows. E antes de morrer ele fazia esses grandes eventos no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador. E normalmente quando ele contratava um show grande, ele me ligava: Eugênio, posso fechar? Como vai ser o tempo nesse final de semana? Está garantido? Posso manter o show? Rapaz, eu salvei ele uma vez de um preju enorme. Se eu não me engano era o show do Lulu Santos ou outro artista famoso. Falei: porra, cara, aí adia esse show que vai entrar uma frente fria muito forte, aí vai chover e não há previsão de melhora no final de semana não. Rapaz, o tempo virou na sexta-feira. Aquela ventania, aquela chuva, aquela garoa, queda da temperatura. Aí o finado Zé Maria, que era esse empresário, ligou para mim: porra, Eugênio, eu não tenho como te agradecer, tu me salvou mais uma vez. E eu tinha sempre um camarote à minha disposição lá nos eventos dele, mas eu nunca usei dessa prerrogativa. Sinceramente, eu nunca fui a nenhum show lá na Portuguesa, apesar dele sempre reservar um camarote para mim, porque ele tinha uma gratidão muito grande comigo, a gente tinha fechado uma amizade legal, mas infelizmente, como todos nós temos o nosso tempo, o Zé Maria hoje, que era dono da Pop Rio, se encontra no reino superior. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado aí dessa previsão do tempo. Se eu errar, pode puxar minha orelha, tá? Mas a possibilidade de eu errar, apesar de como ser humano existir, normalmente eu acerto, né? Acerto muito mais do que erro, porque a experiência, não só como professor de geografia, assim como observador do tempo, me ensinou desde garoto a olhar para o céu e dizer se ia chover ou não. Ganhei muita aposta de aluno fazendo previsão do tempo antecipada. Lanchei muito de graça, cara. Eles viam o seco atrás de um pontinho, né, na média, mas só que normalmente eles se davam mal. Eu ganhava aposta, eles pagavam meu lanche na cantina. Enfim, mas isso faz parte, logicamente, da interação do professor-aluno. Eles gostavam. Muitos deles são meus amigos nas redes sociais, hoje são pais, alguns dos quais tiveram seus filhos sendo meus alunos, e já tem até netos que foram meus alunos nessa jornada de 42 anos de magistério. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!